Senhor, igreja, que o Senhor possa se fazer presente em nossas vidas e receber esse culto de maneira, uma oferta agradável a Ele. Amém? Chegou lá e virou para os irmãos e disse: ó irmãos, vocês sabem que eu toco, mas não sou
tocador. Eu gosto de tocar, por isso que eu venho para cá tocar, porque a pastora precisa de alguém. Mas eu sei que aqui há pessoas que tocam. E eu quero fazer um desafio para esta quarta-feira. Você tem instrumento nas mãos de Deus, tem talento. Assuma um compromisso hoje com o Senhor. Parecia que ele já sabia que ia acontecer alguma coisa. Aí ele disse, ainda não deixe nas quartas-feiras a pastora sozinha. Venha ajudar, venha estar com ela. Ele saia dali do Gama, né, lá para onde ela, Recanto da Zema, onde ela pastoreia. É de lá para lá. E ela estava me contando isso. E dizendo assim, a alegria que ele tinha de ir para lá, ajudar, tocar, cantar, com todo entusiasmo. Mesmo já atentado, ele ia fazer o consentimento desse dia. Isso foi na quarta, ele ia fazer o consentimento na quinta, ele fez o primeiro consentimento. E ele partiu na terça. E esse testemunho dele tocou o coração de 2 tocadores lá na igreja. E essas 2 pessoas agora estão ajudando a pastora Maria Pedro. E eu quero estender esse testemunho dele para nós. Aqui não é nem questão de tocar, mas se envolver na obra. Se envolver. Você vê que mesmo toda a distância, com todo o cansaço que ele estava. Quantas vezes ele chegou aqui, eu ia voltar, cansado, estava aqui, me trazia a filha dele para a igreja, amiga, estava com a gente. No domingo que ele não pôde vir, foi o domingo que antecedeu a morte dele. Ele falou que eu conversando com ele, porque até. Eu sou assim, irmãos, eu gravei, tem a voz dele gravada, falando comigo, e eu dava um tipo de coragem de deletar. É que nem quando a Nilce também, não vou levar um tempo para deletar. É que nem até hoje as minhas peninhas das minhas calopsitas guardadas. Então eu sou muito disso ainda, eu guardo essas coisas. E ontem eu estava ouvindo ele falando comigo, dizendo, não, pastora, eu não estou bem, eu fiz esse procedimento, isso, assim, assim, assim. Aí depois ele passa outra mensagem, eu acabei de conversar com o irmão Marcial, fiquei muito feliz porque ele ligou para mim, tudo isso ele foi falando, tudo isso que ele gravava. Ele gravou para falar comigo e ele já estava no hospital. Quando ele gravou isso para falar comigo. Amada, nós não sabemos nosso poder. Né? Por isso, enquanto nós temos vida, saúde, mesmo que às vezes pecar, mas o Senhor nos fortalece, vamos nos animar a fazer a obra de Deus, fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Agora ele se apresentou diante do Senhor e ele não estava com mãos vazias. Né? Se apresentou diante do Senhor, o Senhor chamou, não estava com as mãos vazias. E nós precisamos também ter esse cuidado conosco. Amém? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 João, carta de João, a sua igreja, a igreja do Senhor, no capítulo 5. Do versículo 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também que dele é nascido. Nisto, sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, e guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar.
Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Para a nossa meditação, ele começa a falar que todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, que o aceitou, quando ele fala em crer aqui, é aquele que o aceitou e resolveu fazer do Senhor Jesus o Senhor da sua vida, viver debaixo do senhorio. Ele diz que essa pessoa, esse varão, essa varoa, esse jovem, é nascido de Deus. Porque, amados, é tão bonita essa carta, porque ele diz assim: aquele que é nascido de Deus ama aquele que o gerou. Que o gerou, ama também o que dele é nascido. Então, aí a gente pensa naquilo que João escreveu lá no capítulo 14, quando Jesus diz assim: crede em Deus, mas não crede somente nele, crede também em mim. Essa frase, tem horas que eu mergulho nela, fico meditando, tempo esse tempo meditando. Crede em Deus, mas também crede em mim. Jesus falou. Então, João vem aqui e diz: aquele que ama, que o gerou, ama também o que dele é nascido. Olha, não tem como você amar a Deus e separar-se dos princípios ensinados por Cristo. É isso que ele está falando aqui. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E se nós queremos vencer o mundo, nós precisamos crer, ter fé. É a fé em Cristo Jesus, é a fé nos seus ensinamentos, é a fé que Ele é o Senhor da nossa vida, é que nos faz vencer o mundo. Então nós somos filhos de Deus. Se os irmãos prestarem atenção na escola bíblica dominical, né? Irmãos, é interessante. Eu já vi a escola, a lição toda, aí eu fico ouvindo quem está ministrando, e eu vou viajando pelos ensinamentos, eu vou pensando, eu vou meditando em tudo aquilo, vendo as concordâncias com a palavra, com o povo do Senhor, o ensinamento de Cristo, a veracidade da palavra. A palavra do Senhor é a verdade. Glória a Deus. Ela não tem contradição, ela é linda demais. E ele vai dizendo aqui: porque este é o amor de Deus. Qual é o amor de Deus? Aí ele diz que guardemos os seus mandamentos. Aí Jesus Cristo lá também, no capítulo 14 de João, ele vai dizer o quê? Aquele que me ama é aquele que guarda a minha palavra. O Senhor fala assim: se você me ama, você não precisa ficar dizendo: Senhor Jesus, eu te amo, tu és lindo. Não. Você precisa repetir, precisa pronunciar. Basta você fazer o quê? Cumprir a minha palavra. Aí eu sei que você me ama. E ele diz aqui que este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Desde o momento que nós abrimos o nosso coração e fazemos do Senhor, de Cristo, o Senhor da nossa vida. Aí ele diz: não é difícil de guardar. Por quê? Porque nós temos o Espírito de Deus, o Espírito Santo do Senhor, que nos ajuda, que nos consola, que nos anima, que nos fortalece e que nos faz lembrar da palavra do Senhor naqueles momentos difíceis, né? De dúvida, naqueles momentos de dores. Aí ele traz a palavra que estava guardada em nossa mente, abre uma gavetinha do nosso cérebro, né? E puxa ali uma mensagem que está guardada. Então que nós possamos estar sempre meditando na palavra do Senhor. Não é apenas lendo, porque às vezes a gente lê sem meditar. O Senhor nos convida a meditar na sua palavra. Quando nós meditamos, nós somos alimentados
A chuva pegou muito de novo, né? Não viu ela chegar aqui. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé para louvar o Senhor. Vamos lá. Não esqueça da oferta. É verdade. Em relação a isso, também quero ler um versículo para a gente. A Ju falou que estava atrasada na máquina para caminho de Uber. Eu falei para ela, só não desce pela escada, né? Então, outra vez que ela veio de Uber, ela desceu pela escada e teve aquele acidente. Amados, a palavra do Senhor lá em Malaquias 3, capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. E ele continua falando: se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para recolher-vos. Eu estava analisando dentro daquela retrospectiva, e ano passado foi muito bom para nós, né? Nós compramos um teclado, aquele violão começou, as cadeiras, o painel, missionariamente, né, a gente avançamos com cestas, mas eu quero que esse ano a gente possa se desafiar mais ainda. Como nós estamos nessa pegada de avivamento, né, de compromisso com Deus, de comunhão com Deus, quanto mais avivado, mais nós iremos ajudar a obra do Senhor. Amém? Então os irmãos estão convidados a dizimar na casa do Pai. Amém, Jesus. Glória a Deus.
Isso é um modo que nos revela que o louvor, ele vence as barreiras. O louvor ele destrói muralhas. O louvor destrói o nosso inimigo. Amém? Vamos permanecer louvando, adorando a esse Deus que é digno de toda honra e é o centro de todas as coisas. Amém, Jesus. Aleluia. Graças, Jesus, pelo teu poder. Graças, Jesus. Jesus é o centro de todo guiar. Jesus é o centro de todo guiar. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Tudo é por Ele. Tudo é para Ele. Tudo é para Ele. Jesus é o centro de todo guiar. Jesus é o centro de todo guiar. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Adoramos o Senhor. Nada se compara a ti. Aleluia. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus é o centro de todo meu ser. E para Ele. Jesus é o centro de todo meu ser. Meu início, meio e fim, e eu vivo sempre para ti. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. E tudo aponta para ti. Esse é o nosso desejo, Pai. Vem sobre nós, Jesus. Enche-nos com teu poder. Enche-nos com teu poder. Aleluia. Ó Senhor, esse é o desejo do nosso coração, ó Pai.
Que o centro, Senhor, da minha vida seja o Senhor. Que o centro desta igreja seja o Senhor. Pai, as pessoas possam olhar para nós e ver o perfil glória de Cristo, a Deus, Pai. aleluia. Que através dos nossos atos nós possamos pregar a palavra do Senhor. Através da obediência a Ti, Senhor, Aleluia. nós possamos declarar que nós somos do Senhor e vidas sejam alcançadas para a glória do Teu nome. Glória a Aleluia. Deus, aleluia. Mas
nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque se estamos de pé, é porque o Senhor está conosco. O Senhor é aquele que nos dá estratégia e continuará pelejando pela igreja. Aleluia. A equipe de louvor agradece pela oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A igreja do pastor Jeremias, presbiteriano, eles também fizeram na virada. Ele mandou um clipezinho para mim, na virada do ano, com essa música. Glória a Deus. Esse cante. E ele lá fez, pronto também. Só pode parar. Aí, ó, pastor Jeremias aí. Glória a É Deus. uma bênção. Amados, vamos interceder em favor do nosso irmão evangelista Marcos Teodoro, que estará ministrando este momento. Glória a Deus. Preparando o nosso coração e a nossa mente, aberta para que o Espírito de Deus possa falar de forma profunda, única, particular e essencial. Pai, aqui estamos na tua presença. Oh Deus. Louvamos Tu és o teu nome, tremendo, dizendo, Senhor, com toda a segurança. Como diz a tua palavra, as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. E para nós mantermos de pé pela fé, é ouvindo e vivendo a tua palavra. Eis o momento, Senhor, agora que tu, através do teu Filho, Senhor, na unção do teu Espírito, tu falarás conosco. Fala, Senhor, que nós queremos ouvir. Nós queremos, Senhor, oh Deus, também obedecer. Que a tua palavra, Senhor, no mover do teu Espírito, possa encontrar em nós terra fértil, para que ela possa produzir aquilo para o qual, Senhor, ela será ministrada na autoridade do teu nome nesta noite. Usa teu Filho com toda a autoridade que tu revestiste. Glória a Deus. Tudo para a glória e o louvor Aleluia. do teu nome. Amém. Paz do Senhor para a igreja, amém, meus irmãos. Irmãos podem se sentar na presença do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Paz do Senhor também para você aqui no seu lar, em outro momento oportuno, pela internet, estará conosco neste culto. Deus abençoe a sua família, a sua casa. A misericórdia do Senhor esteja com todos nós, porque grande é a misericórdia do nosso Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Irmãos, foi difícil sair de casa hoje. Chegamos na escola bem atrasado, uma chuva que não estava nem para sair, porque não dava para enxergar. Não tinha como enxergar. Choveu. E aí esperamos ali uns 15, 20 minutos para tentar sair bem devagarinho, né? Glória a Deus, estamos aqui em paz. Pouquinhos, mas o Senhor nos trouxe em paz. E o Senhor se faz presente no nosso meio, porque Ele é fiel à sua palavra, onde dois ou mais se reúnem, Ele se faz presente no meio deles. Assim é o nosso Deus, misericordioso e presente com a igreja, e sustenta a igreja de pé. Aleluia. Grande é o nosso Deus. E grata a Deus. Sexta a nossa vigília, ontem a nossa Santa Ceia. Hoje uma palavra tremenda de ensino na escola bíblica dominical. Como o Senhor tem cuidado de nós, falado conosco através da palavra, do louvor, do testemunho. Grande é o nosso Deus. Inclusive eu quero, não sei como estarei amanhã depois. Quero aqui externar para os irmãos que eu estou grato a Deus porque a minha alergia praticamente não está abrindo. Aleluia, glória a Deus. Não está abrindo minha mão, consegui usar a aliança de novo, não estava cabendo no dedo. Glória a Deus. Agradeço a aqueles que continuam orando por mim. Agradeço a Deus
acesso que estou tendo ao tratamento no hospital. Glória a Deus. E estou bem, graças a Deus estou muito bem. A gente fala assim, saúde é tudo, né? O campo físico. Mas assim, quando a gente passa por um pouco de enfermidade, a gente vê que realmente saúde é muito bom, meus irmãos. É bênção de Deus mesmo, né? E para você estar enfermo, você está passando por uma dificuldade, que Deus te dê a cura, que Deus renove a alegria da salvação nas nossas vidas. O Senhor continue com a mão estendida para nos abençoar. Amém? Louvado seja o Senhor. E, irmãos, eu quero aproveitar a oportunidade, antes de partir para a pregação da palavra, e primeiramente agradecer a Deus diante da igreja, em nome do Departamento da Família, pelos 12 cultos que fizemos em 2023. Glória a Deus, meus irmãos, glória a Deus. E obrigado a cada um que foi nos cultos lares e aqueles que nos ajudaram, né, dirigindo o culto, pregando a palavra, orando conosco. E foi assim uma experiência maravilhosa de Deus para as nossas vidas. E isso vai nos ajudar mais ainda nessa comunhão como igreja de Deus do Sudoeste. Que Deus continue nos abençoando em comunhão na oração. Teremos agora, nos próximos dias, campanha de oração e jejum, na comunhão no jejum, na comunhão nos cultos, nos lares. E, inclusive, já está ali no mural a escala dos cultos nos lares. Com a data, nós colocamos os lares onde tiveram o culto em 2023, nós colocamos os mesmos lares em 2024. Se porventura tiver mais alguns, irmãos, falem conosco, que nós acrescentaremos depois, e nos organizaremos para que tenha culto nos lares do dia como porventura não esteja ali. Nós vamos como base os lares onde tivemos culto em 2023 e que o Senhor continue nos ajudando, que o Senhor continue conosco nessa caminhada. Feliz de ver como a igreja tem sido verdadeiramente sustentada pelo Senhor. Este trabalho filantrópico também, todos os meses, né, como foi colocado na retrospectiva, que bênção de Deus. Não é assim, irmãos, apenas a boa vontade, não, é o amor pelo próximo em Cristo. Cada lá onde chegou essas cestas, teve oração por eles. Que o Senhor multiplique e que a salvação do Senhor esteja ali em cada lar. Louvado seja o nosso Deus. E agora começamos, irmãos, um novo ano. E agora? O que fazer? No clube de passagem de ano, nós falamos sobre o nosso objetivo em 2024, que seja olhar para Cristo. Porque, como nós falamos ali na tempestade, quando Jesus falou para Pedro ir se encontrar com ele, ele olhou para o Senhor. Mas em determinado momento ele desviou o olhar. Então nós falamos sobre isso, que em 2024 nós possamos olhar para Cristo, caminhar com Ele, olhar firmemente para o Senhor e não desviar os olhos do Senhor diante tanto das coisas aparentemente boas do mundo, quanto das aflições. Os nossos olhos permaneçam firmes no Senhor. E o ano novo já está aí, já estamos hoje no primeiro domingo do ano, né? E muita gente diz que assim, quando começa o ano está tudo renovado. Realmente está tudo novo, irmãos. Está tudo renovado mesmo, né? E para alguns é um bom momento de reflexão. Poxa, esse ano eu vou ser alguém melhor, vou cuidar da saúde, vou corrigir alguns erros e fazer aquilo que eu não fiz no ano passado. Algumas pessoas usam esse momento para reflexão, outros usam a data de aniversário, né? Puxa, agora eu já sou um adolescente, agora eu tenho que... sou mais uma criancinha, né? Quando faz 18 anos, fala assim, agora eu tenho 18 anos, não dou nada. Só tem uma permissão para tirar a carteira, talvez, no campo físico, não mudou muita coisa, não.
E aí vem ali as décadas passando, 20, 30, 40. Quando eu cheguei nos 50, eu falei, isso é. Mas, glória a Deus, que nós possamos mesmo refletir e, acima de tudo, sermos gratos ao Senhor por cada fase da nossa vida, por cada fase que o Senhor tem nos concedido. E, para algumas pessoas, e nós vamos agora refletir numa passagem muito conhecida da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios 5,17. E já de começo eu quero falar assim, irmãos, não adianta ano novo, tempo novo, idade nova, se nós não formos uma nova criatura. Quando nós nos tornamos uma nova criatura, todo o tempo do ano vai ser bom. As aflições vêm, realmente elas vêm, mas se formos nova criatura, se vivemos, não pelo que vemos, mas pelo que cremos, como nova criatura. Então vamos ler a passagem, um versículo muito conhecido, mesmo assentado, mas com reverência à palavra do Senhor. Diz assim, a palavra de Deus, 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém, meus irmãos? Aqui um ponto. Antigamente, há muito tempo atrás, quando era menino mesmo, você sabia que alguém era crente porque usava as vestes, né? A pessoa não vestia aquelas roupas extravagantes demais, tinha de falar besteiras, né? Falar palavras tortas, e assim com a Bíblia debaixo do braço, né? Essa camisa do Senhor já era marcada pela Bíblia, e as pessoas, agora ele é diferente, agora é crente, né? E muitas vezes essa mudança, o esforço humano, né, para mostrar que mudou, ainda não tinha mudado ainda plenamente, não. E para algumas pessoas, uma nova vida com Deus não é exatamente aquilo que elas imaginavam que seriam, não. Muita gente acha que quando assim aceitou a Jesus como Salvador, agora está livre das mazelas do mundo, mas as mudanças, irmãos, as adaptações, normalmente elas são difíceis, são até mesmo desagradáveis, até mesmo por causa do nosso conformismo, do comodismo da vida que tínhamos. E alguns exemplos práticos na nossa vida, no nosso dia a dia. Quando você tem sapato novo, ele te machuca. Alguns até fazem um calo, né? Eu mesmo estava com sapato, eu só vi que eu estava vendo quando ele furou embaixo. Falei, rapaz. Era tão confortável, tão macio que eu calçava ele e saía assim, tranquilo. Aí você compra o sapato, ele te machuca, faz calo. Você tem que se adaptar ali, às vezes, né? Quando você tem um carro usado, bastante usado, você compra um carro, você acha muito estranho, né? Acostumado a dirigir aquele outro carro ali, ele entrava na rua, puxava para cá, já ajeitava, conhecia o barulho, tinha um barulho diferente, ó, tem uma coisa errada nesse carro aqui, esse barulho não é desse carro aqui não. O novo não, você tem um defeito, você nem sabe, você não, né? E essas adaptações do dia a dia, na nossa vida, são naturais, mas uma vida de uma nova criatura com Deus, irmãos, tem umas transformações tão difíceis, meus irmãos. Aquele testemunho colocado no grupo da igreja, do pastor que perdoou, testemunho maravilhoso, foi colocado na justiça tão injustamente, e orou, abraçou aquele irmão, isso aqui não pode tirar a nossa salvação, isso é uma coisa material.
nosso Deus é muito maior. Isso é uma nova criatura. Isso é uma nova criatura. Não tem como agir assim sem ser uma nova criatura. Quando nós olhamos ali a história de Israel, quando saiu do Egito, para uma terra prometida, irmãos, aquele povo apanhava, trabalhava dia e noite. Aí Deus levanta ali um servo dele para tirar ele dali. Em determinado momento eles começam a murmurar e sentir falta das coisas do Egito. E, infelizmente, muitas pessoas que vêm para a casa de Deus, às vezes ainda não se diz que não abandonaram as coisas do mundo. Mas é um presente que um amigo muito grande me deu, e uma coisa, assim, ficava bem claro aqui, um exemplo, antigamente, era disco, CD, aquilo, a música é tudo playlist, né? Mas tinha um disco de música do mundo, que uma pessoa me deu e era amigo, e eu demorei a jogar tudo fora, mas ele vai apertando a gente aos poucos mesmo. E é algumas coisas assim, sem sentido. E nós, como criatura, nova criatura em Cristo, devemos abandonar alguns costumes. E, como eu falei, se com as coisas físicas a gente fica meio acomodado, acostumado com o sapato, acostumado com o carro, e muitas vezes nós estamos acostumados também com as coisas deste mundo. É por isso que a palavra de Deus nos diz, não vos conformeis com este século, transformai-vos pela renovação da vossa mente, igualmente cristã. Para quê? Para experimentar a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. Então, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas têm que ficar para trás. Ainda, mesmo na nossa caminhada com Cristo, aquilo de bom que fizemos, tem que trazer a nossa memória para como estava a nossa comunhão com Deus naquele tempo, para assim buscarmos continuar, não apenas ficar olhando para aquilo que nós fazíamos no passado. E algumas pessoas lamentavelmente uma vida muito errada no mundo, de mentira, de roubo, de fazer maldade, se convertem a Deus e conseguem abandonar pela misericórdia do Senhor essas coisas. Mas nós devemos entender que uma nova criatura não é apenas isso, não é apenas abandonar as maldades do mundo. Isso deveria ser o natural de todo ser humano, ser bom. Se nós trazemos a nossa memória, o jovem rico, ele era uma pessoa boa, do ponto de vista natural, do ponto de vista social. Ele chega para o Senhor e fala: Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? Ele cumpria os mandamentos, irmãos. Ele cumpria os mandamentos. Ele era uma pessoa socialmente boa. E uma nova criatura também é uma vida de piedade apenas aparente. Na carta de 2 Timóteo, no capítulo 3, ele fala no versículo 5 que, no capítulo 3, ele fala do tempo difícil, de homens maus, homens egoístas, avarentos, os tempos difíceis que vêm aí aumentando a cada dia no decorrer da história do mundo. No versículo 5 fala assim: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Então, muitos têm até aparência de bons. E uma nova criatura também, ela não pode ser somente ouvinte da palavra de Deus. Não pode apenas ouvir o pastor, o pregador, ouvir o servo de Deus, ouvir a palavra de Deus. É interessante que Saul, ele ouvia Samuel, mas em determinado momento ele não conveniência.
ao mandado de Deus através do profeta. Então não adianta apenas ouvirmos a palavra de Deus. Por isso que fala na carta de Tiago: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-nos a vós mesmos. Como nova criatura, essa palavra tem que realmente fazer a diferença nas nossas vidas. Há um nome, há um nome santo, de um Deus Todo-Poderoso. E um outro exemplo, irmãos, de pessoa socialmente boa, era Nicodemos. Ele era um dos principais dos judeus, membro do Sinédrio. E o Sinédrio, ele supervisionava as questões religiosas e civis na Judéia. Mas ele procura Jesus. E aí Jesus fala para ele: Nicodemos, necessário é nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se não for uma nova criatura, vai entrando e saindo, e as coisas continuarão como eram e como são, de mal a pior. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos não entende aquilo. Aí Jesus fala para ele: tu és mestre de Israel, não entende essas coisas. Então, nós temos que trazer isso ao nosso entendimento. Eu preciso ser uma nova criatura cada dia na presença do Senhor. E importa nascer de novo. Necessário nascer de novo a cada dia na presença do Senhor. Irmãos, é maravilhoso. Eu me lembro muito claro como no começo da conversão a gente gosta tanto de ir para a oração, como a gente gosta tanto de ler a palavra de Deus, como o ativismo das nossas vidas vai nos tirando isso, vai minando isso, devagarinho nos tirando isso. Eu lembro quando eu fiz o curso de língua portuguesa, os letras, o secular, eu era bolsista. Deus me deu uma bolsa 100%, uma das primeiras etapas do ProUni, mas eu tinha comigo um compromisso, eu tinha que ler muito, e o curso de língua portuguesa tem que ler muito, não, os outros cursos não tem, mas o curso de língua portuguesa eu tinha que ler demais, eu ficava assim, muito tempo lendo, mas eu tinha um compromisso de não ficar um dia sem ler a palavra de Deus. E muitas vezes isso vai se perdendo nas nossas vidas. Nós temos que ter esse compromisso com essa palavra, como foi falado aqui. Não é só chegar e ler, não como livro qualquer não. Vou orar primeiro. Depois que eu meditar, eu vou orar de novo para agradecer por essa palavra tão viva que nos faz uma nova criatura. Tão diferente das pessoas do mundo. E o apóstolo Paulo fala que se alguém está em Cristo, como foi já falado aqui muitas vezes pela pastora Bíblia, isso não é uma questão posicional. O apóstolo usa uma expressão e de forma categórica nos mostra o significado de um cristão: estar em Cristo, viver em Cristo. Se alguém está assim, é uma nova criatura. É viver pela fé em Cristo. Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, diz, o mesmo apóstolo Paulo diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, é viver com Cristo. É entender.
pelo Espírito Santo de Deus, Cristo está conosco em todo momento. E por isso não cabe as coisas do mundo. Não cabe atitudes do mundo. E o Senhor se entregou por nós. E viver em comunhão com o Espírito Santo de Deus. E para servir ao Senhor. Dentro desta igreja militante. Que combate o bom combate, o Evangelho Santo do Senhor. Que nos alcançou, irmãos. Oh, glória a Deus, mas nos alcançados. Eu sou tão grato a Deus pelos joelhos que dobraram por mim quando eu fiquei desviado do caminho do Senhor. Oh, irmãos, que prova de amor para mim. Como nós gostamos sempre de citar, né, o pastor Heraldo, o estudo de Santa Ceia, está faltando alguém. Está faltando alguém que eu amo. Está faltando alguém que eu conheço. Quando terminar aquele culto, ou na minha oração individual, vou dobrar o joelho e orar de Deus. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, salva. Faz dele uma nova criatura, faz dela uma nova criatura. Ele não precisa do Réveillon, do data de aniversário, para entender que Cristo fez tudo novo nas nossas vidas. O medo da escravidão, do pecado, na morte eterna, Cristo tirou. Só o Senhor tem poder para isso. E não é pelos nossos esforços, porque quando nós vamos para o versículo 18, diz que tudo provém de Deus. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Tudo se passou e se fez novo por causa de Cristo. Provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Que obra maravilhosa. Porque não tinha outro caminho. Não tem outro caminho. O homem só chega à salvação, só chega a Deus por meio de Jesus Cristo. E assim também nós devemos levar outros à reconciliação com Ele, anunciando esse Evangelho maravilhoso, poderoso de Deus. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É assim que nós aprendemos na palavra do Senhor. E alguns exemplos de porque essa nova criatura que o apóstolo Paulo, na direção do Espírito Santo de Deus, fala aqui na carta aos Coríntios, ela já vem acontecendo desde lá dos exemplos do Antigo Testamento. Nós podemos ver lá quando Abraão vai sacrificar Isaac, irmãos. Ele não era aquele Abraão que saiu ali da parentela dele, da idolatria, e ainda não estava entendendo. Ele era assim, uma nova criatura. Ele sacrificaria Isaac com certeza, se o anjo não tratasse do céu. Ele amava o Senhor. Deus era tudo para ele. Deus estava acima de todas as coisas para Abraão. Acima de tudo, irmãos. Acima de Isaac, acima de Sara, acima da própria vida dele estava o Senhor. Ele sofreria talvez a falta do menino, mas ele não negaria ao Senhor. Ele era uma nova criatura. Ele conhecia Deus. Ele conheceu o Deus Todo-Poderoso. Jacó se tornou uma nova criatura após a visão que ele teve quando fugia do seu irmão Esaú. E ali naquele momento, onde vê aquela escada, anjo subindo e descendo, ele fala assim: verdadeiramente o Senhor está. E ali ele faz uma aliança com Deus. E dali em diante ele entregaria ao Senhor toda a primícia dele, ele entregaria ao Senhor. E aí ele começa a caminhar com o Senhor e começa a inverter o quadro da vida dele.
Aquilo que nós falamos aqui no início, a pessoa começa a andar com Deus e acha que vai ser tudo bom, tudo não. Aquilo que ele fazia no passado, que ele enganava, agora Labão começa a fazer com ele. E agora ele tem que pagar um alto preço por ter tomado a bênção do irmão da forma que não foi a forma que Deus queria. Mas ele agora é uma nova criatura. E ele ainda muda mais ainda quando lutou com o anjo do Senhor. Ali sai Israel. Ali Deus muda não somente o nome dele, mas muda aquele nome para uma grande nação, para o nome de uma grande nação que o Senhor iria formar. Onde o mundo se levantaria contra ela, contra aquela nação. Mas daquela nação veio o nosso Salvador. E o nosso Salvador foi Ele que fundou a igreja, que prevalece de pé, que vai ficar de pé até a volta gloriosa do Senhor. Santo é o nosso Deus. Os apóstolos, irmãos, eles eram novas criaturas quando começaram a andar com o Senhor Jesus. E mesmo tendo negado a Jesus, isso não tirou deles. Não era aparência exterior, não. Eles não se pareciam com Jesus exteriormente. Mas quando Pedro nega Jesus, no Evangelho, segundo escreveu Mateus, diz que aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. E pelo jeito te denuncia, você é um seguidor de Cristo. Pedro não tinha como negar que ele era o apóstolo do Senhor, ele era um discípulo do Senhor. Ele fez aquilo em cumprimento do que o Senhor falou. O que o Senhor falou se cumpre, meus irmãos. A palavra do Senhor se cumpre. Mas o Senhor depois tratou com Pedro no particular, assim como ele tem tratado muitas vezes com cada um de nós. Como o Senhor muitas vezes tem nos mostrado o quanto nós precisamos a cada dia ser uma nova criatura na presença de Deus. Quando eu me arrependo, irmãos, de muitas vezes quando não vi as pessoas zombando da palavra de Deus, zombando dos crentes, eu ficava calado. Como me arrependo de tantas coisas. E o Senhor nos mostra isso, nós temos que ser a cada dia uma nova criatura. Zelar pelo nome do Senhor, pela sua palavra. Viver verdadeiramente pela fé. Até o nosso jeito de falar, ele é ou deve ser diferente quando somos nós. Paulo, a gente já vai levar no apóstolo Paulo, falando de Abraão, falando de Jacó, os apóstolos, e poderíamos falar de muitos outros nomes. Vamos falar agora do apóstolo Paulo, que escreveu essa carta aos Coríntios. Paulo ele se torna uma nova criatura a partir do momento que ele se encontra com o Senhor no caminho lá. E Paulo via Jesus da mesma forma que as autoridades religiosas da época dele. Ele era cumpridor da lei. E ele via o Senhor como um malfeitor, assim como os fariseus, assim como os saduceus. E ele pediu cartas ao sumo sacerdote, lá em Atos, no capítulo 9, para ir até as sinagogas, para perseguir quem seguia a Cristo, para prender quem seguia a Cristo. E muitos daqueles que ele prendeu foram mortos por amor de Cristo.
Era assim que ele via a Jesus. Mas em determinado momento ele tem um encontro com o Senhor no caminho para Damasco, um encontro arrebatador na vida daquele homem, que faz dele uma nova criatura. Ninguém mais entenderia o que aconteceu na vida de Paulo pelos olhos humanos, pelos olhos naturais. Ele chega a falar na primeira carta aos Coríntios, na carta anterior, no capítulo 15, ele diz que era o menor dos apóstolos, não era sequer digno de ser chamado de apóstolo. 1 Coríntios 15, 9. E no versículo 10 ele diz: mas pela graça de Deus, pela graça de Deus, ele diz que ele era o que era, trabalhou muito mais do que todos os apóstolos. Mas ele volta a falar: todavia não eu, mas a graça de Deus. Que transformação, meus irmãos. Que transformação. Antes de nos convertermos a Deus, nós vivíamos de acordo com a natureza caída, a natureza de Adão, da desobediência a Deus, desobediência à sua palavra. A nova criatura deve ter em obediência ao Espírito Santo de Deus, assim como Cristo foi obediente ao Pai. Devemos ser obedientes ao Espírito Santo e à palavra de Deus. Que arda sempre esse desejo em nosso coração de uma nova criatura, de orar mais, de jejuar mais, de ler mais a palavra de Deus. Muitas vezes a gente fala assim, um pouco de brincadeira, mas sabe aquela brincadeira é fundo de verdade? Eu tenho orado pouco. Muitas vezes nós temos orado pouco. Aquela oração assim, clamor mesmo, derramada na presença de Deus. E precisamos estar mais unidos em Cristo. Estar com Cristo e ter esta comunhão uns com os outros, cada um de nós vivendo em Cristo, e Cristo vivendo em nós, a igreja do Senhor. E essa é a nossa, uma das nossas mensagens motivacionais é essa, irmãos. Não é assim, receba aí, e vai dar tudo certo, e prosperidade, e tanta coisa que eu falei também, posso citar, mas vamos ser uma nova criatura cada dia na presença do Senhor. Vamos ser uma nova criatura cada dia na presença de Deus. O novo de Deus na nossa vida todos os dias. Cada dia que, como o Salmo 100, que nós estamos no devocional, cada dia que entramos por essa porta, vamos entrar com alegria, oferecer um culto com alegria a Deus. Na escola dominical, como você falava, nós éramos servos, éramos escravos do pecado. Hoje nós somos servos, escravos de Deus. De um modo ou de outro, nós somos escravos. Mas os escravos, antigamente, eles queriam ser escravos dos bons senhores que tratavam eles bem, que davam eles uma comida boa, uma casa boa. E alguns até receberam até a herança do dono. É assim a nossa vida espiritual. Nosso Deus nos amou, enviou Jesus para nos salvar, está preparando o lugar para nós. Então, vamos entrar na casa do Senhor com alegria, com um cântico novo, uma nova criatura na presença de Deus. E essa seja a nossa oração: Senhor, faz de mim uma nova criatura. Porque tenho certeza, meus irmãos, que pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, como diz o apóstolo Paulo aqui, nós vamos terminar o ano da forma como começamos, orando na vigília, no culto de Santa Ceia, aqui hoje, celebrando o culto ao Senhor, servindo a Deus, ajudando uns aos outros, ajudando na obra do Senhor com aquilo que Ele prosperar, com aquilo que Ele provê para a igreja de Deus do Oeste. Tudo que Deus provê para essa igreja, volta para nós.
Tudo que Deus provê nesta igreja é direcionado para a obra do Senhor. Então, que nós continuemos nessa dependência do nosso Deus, sendo uma nova criatura, e tudo que Ele provê para nossas vidas, tanto para a igreja como para a nossa vida individual, nós possamos reverter em glória para o nome de Deus. Falando do amor do Senhor para o próximo, orando por aquilo que você quer que seja salvo, pedindo perdão pelos nossos pecados, suportando uns aos outros em amor, apoiando uns aos outros em amor. Só a misericórdia de Deus para nos fazer essa coisa. Quem está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Amém, meus irmãos? Deixa essa mensagem de meditação, este primeiro culto do ano para a igreja. Agradeço a Deus a oportunidade, agradeço a Deus pela oração dos irmãos. Estou bem melhor, graças a Deus. Alegre com Deus. Se a mãe não tiver dado tudo bem, continuamos alegre com Deus. Alegre com o Senhor, independente da circunstância, porque essa nossa vida é muito momentânea, é muito breve. A eternidade com o Senhor é a nossa maior riqueza, é a nossa salvação em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe.